Bom dia, turma 111 e 112. Bem-vindos à aula de História, eu sou a professora Mara. Dei as orientações no mural da turma e gostaria aqui brevemente de fazer uma explicação do conteúdo para vocês. Quando a gente fala de pré-história, a gente usa os termos talvez, provavelmente, acredita-se, né? Porque é um grande quebra-cabeça que os pesquisadores, os historiadores estão montando para descobrir, né, quais são as origens humanas. A gente estuda na pré-história a origem da humanidade, a gente fala de história, a gente fala de a vida humana, né? Não estudamos a origem dos animais, não estudamos a origem dos dinossauros, isso fica para a paleontologia. A gente estuda a história da humanidade, né? E história, gente, não é só passado. História é passado, a história é presente. Vocês estão vivendo um período da história que jamais vai ser esquecido. Vocês estão passando por uma pandemia, nós estamos passando por uma pandemia que vocês vão poder contar para as famílias, para o que vem depois de vocês, que vocês estão vivendo. Então, isso é história, tá? E quando a gente fala de pré-história, é importante a gente ter alguns pontos bem definidos, tá? A pré-história se divide, né, no período antigo, paleo, velho, lítico, pedra. Paleolítico, período da pedra antiga, o período da pedra lascada. Neolítico, neo novo, lítico, pedra, o novo período da pedra. E a idade dos metais. Então, eu gostaria assim que vocês lessem esse material, né? Lessem com atenção e observassem as diferenças de um período para o outro. É no Paleolítico que esse homem vai viver da caça, da coleta, da pesca. Ele é nômade, ele não tem lugar fixo, ele muda facilmente de lugar. Esse homem, no Paleolítico que nós vamos ter toda a evolução humana até a nossa espécie Homo sapiens como é hoje, tá? Ele tem as primeiras manifestações religiosas, mas o que muda do Paleolítico para o Neolítico? É que no Neolítico, gente, esse homem deixa de ser nômade, ele deixa de migrar de um lugar para o outro em busca de alimento e de melhores terras onde ele tem o fruto. Ele passa a se fixar num lugar, ele se torna um ser sedentário. Quando ele se fixa num lugar, ele vai sentir necessidade de domesticar os animais, ele vai começar a cultivar os campos, né? Ele vai começar a produzir a cerâmica que ele precisa para cozinhar os alimentos. Lembrando que no Paleolítico ele já dominou a técnica do fogo, que não foi assim, acordei hoje dominamos o fogo. Não, acredita-se que tenha caído um raio, que tenha queimado árvore por muito tempo, e através da observação, eles acabaram mantendo esse fogo aceso por muito tempo. Inclusive, se encontrou pilhas de cinza, se eu não me falha a memória, na China, essas pilhas de cinza que fazem os pesquisadores acreditar que eles tiveram muito tempo mantido esse fogo aceso. Outra questão, não é do dia, vamos dormir, acordei, vamos cultivar os campos. Não foi assim. Eles observavam que das árvores caíam as sementes e que germinavam na terra e que davam outros frutos, até eles pegarem essas sementes e passarem a cultivar os campos. Então, todo esse processo que eu gosto muito de uma frase de um historiador que fala assim: que caminho foi esse? Não esqueçam, gente. Que caminho foi esse que o homem percorreu da pré-história, que ele tinha medo dos tigres de dentes de sabre, aqueles dentões brancos grandes, até hoje que ele teme as suas próprias criações técnico-científicas, a criação de armas, né? Quer dizer, ele tem medo das coisas que ele próprio construiu. E a história nos mostra isso, que caminho que esse homem percorreu, né? Que ele deixou de ter medo dos tigres e tem medo das coisas que ele próprio construiu. Então, que vocês, depois, quando ele está mais organizado, melhor elabora suas ferramentas, ele vai começar, então, a fundição do cobre, né? Primeiro metal, depois cobre, bronze, ferro,
passa a fazer ferramentas de metal, isso vai acelerar o processo do surgimento, então, dessas primeiras cidades, primeiras civilizações, como o Egito, por exemplo, né? Mas que vocês possam entender que esse homem passou por todo um processo de aperfeiçoamento, né? Que a gente na verdade, a gente desfruta disso até hoje, das suas descobertas. Mais um detalhe, tá? Não quero me alongar muito nesse primeiro vídeo. A gente tem, de um lado, a teoria da criação e, de outro, a teoria da evolução. A gente vai falar mais disso na próxima aula. Mas lembrando, a criação, então, na Gênesis, no livro de Gênesis, na Bíblia, criação vem de Deus criou o homem, enfim, a sua imagem e semelhança. De outro lado, nós temos a ciência, né, que através de descobertas, vem no texto a questão da caixa craniana, eles vão separando por tamanho, então isso comprova a evolução humana. E, pessoal, pelo amor de Deus, nunca digam que nós viemos do macaco. É um erro falar isso. A ciência não diz isso, que o homem evoluiu do macaco. A ciência diz que de uma espécie, um ancestral, surgiu o homem e dessa mesma espécie surgiu os macacos, tá? Então é um ancestral, uma espécie comum que daria origem. Por isso, no máximo, nós seríamos primos, parentes próximos do macaco, não mais do que isso, tá? Aí vocês dizem, professora, mas no livro de história, as figurinhas, nós somos macacos. Sim, muito semelhantes. Mas se o macaco virasse gente, ele estaria virando até hoje, gente, tá? Então, Darwin vai dizer que os mais adaptados ao ambiente, que têm mais facilidade na busca de alimentos e acasalamento, esse sobrevive. É igual jogar nós numa floresta hoje. Quem é que vai sobreviver? Quem é que tem mais chance de sobreviver? Quem vai ter mais facilidade de pegar alimento, quem vai conseguir conviver em grupo, em bando, tá? Esses sobrevivem, os outros vão desaparecer, né? Tem até uma série lá, um programa lá, Largados e Pelados, que mostra um pouco disso. Então, nunca digam, tá, que a gente veio do macaco, porque a gente veio de uma espécie, um ancestral comum. E eu gostaria que desse vídeo vocês fizessem um comentário particular lá na atividade de vocês, além da foto do caderno, um comentário sobre esse vídeo, o que vocês compreenderam, tá? O outro vídeo, que é uma representação do que seria a evolução humana através das espécies. Nós temos inúmeras espécies, não foi só o Homo... o Australopithecus, nós já temos anteriores a eles, não foi só o habilis que fez que produziu a primeira ferramenta, não foi o Erectus que dominou o fogo, nós tivemos o Neandertal que desapareceu, mas nós temos uma longa, se vocês olharem no livro de vocês, uma longa evolução humana para chegar à nossa espécie do Homo sapiens, do homem que pensa, tá? E a gente pode ter opiniões diferentes. A própria igreja hoje reconhece a ciência. Eu não estou aqui para dizer que uma está certa e que a outra está errada, mas eu acho que as duas coexistem, as duas estão relacionadas. Quem deu essa inteligência ao homem, né? Isso não se explica. Tá bem? Um grande abraço e boa semana a todos.